Boa tarde, meu cabelo todo ensaiado ainda. Bom, eu vou ler de tarde porque de noite eu fico muito cansada. Deixa eu baixar um pouquinho a música sagrada aqui. Bom, hoje nós vamos ler. Eu tô querendo acabar para entrar em João. E também assim que eu entrar em João eu começo a ler de novo. Só faltam 2, 23 e 24. Então assim acabando eu vou ler João. E vou ler, continuar com a queda. Eu já mandei para todo mundo introdução ao princípio de criação, introdução ao princípio da criação, e agora eu vou mandar a queda. Né? Então, essa semana eu mando outras conferências. Espero que as pessoas estejam assistindo. Quando morrer, ninguém vai dizer que não sabia, porque eu mandei para todo mundo. E se disser, eu tenho prova. Porque tudo que a gente faz fica registrado no mundo espiritual. Então leia, pegue a Bíblia, estude conjunto com a Bíblia. Veja o que está lá, é mentira ou verdade, tá bom? Eu tenho certeza que é verdade, mas todo mundo tem um livre-arbítrio para achar o que quiser. Não é assim? Então vamos orar que nós vamos ler Lucas 23 hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, Jesus, verdadeiros pais. Nós vamos continuar lendo Lucas, Pai, hoje, capítulo 23. São partes tristes da crucificação do vosso Filho, do nosso Jesus Cristo, que por ignorância, como Jesus falou, como Paulo falou, como está em Atos, o povo crucificou. Chega a dizer em Coríntios, Paulo, que em 2 Coríntios 2:8, que nenhum dos príncipes deste mundo o conheceu. Pois se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Porque a crucificação foi uma opção extra, que se o povo não o reconhecesse, ele daria vida por nós. Infelizmente, isso ocorreu. Nós te pedimos sinceridade, que possa nos ajudar, Senhor, para que possamos juntos, sempre, estar ligados a vós. Para que juntos possamos compreender vossas palavras, para que juntos possamos ter força, bondoso Pai do céu, a ter capacidade de vencer nossos desafios, nossos erros, nossas arrogâncias, Pai. Lembrando que nós não estamos salvos ainda só porque acreditamos em Jesus. Como disse Jesus, a salvação vem através daqueles que praticam as palavras de Deus e seguem seus mandamentos. Por favor, nos capacite, Senhor, todos os dias para que tenhamos força de vencer todos os mal dentro e fora de nós. Para que possamos compreender a verdadeira história da Bíblia e não se iludir só querer ir à igreja, uma missa, um culto e no dia a dia fazer tudo errado, que fortifica Satanás e enfraquece o nosso lado de Deus. Que nós possamos ter consciência da verdade, que nós possamos estar abertos para compreender toda a dor e sofrimento que causaram a Ti e a Cristo, Senhor. E que na segunda vinda Ele passaria também por grandes aflições até ter vitória, porque na terceira vez não há como não realizar. Então, muito obrigada por ter permitido que Jesus, por 2000 anos, preparasse a vinda do terceiro Adão e terceira Eva, a segunda vinda do Messias. Obrigado por estarmos aqui, tendo a capacidade de estudar vossas palavras. Acorda as pessoas, Pai, enquanto há tempo. Dás a ela capacidade de entendimento espiritual, visão espiritual para ela ver a realidade. Que o mundo lá fora é ilusório e nós estamos aqui para nos tornar filhos e filhas vossos, pessoas que podem desfrutar de todas as bênçãos e bonância que o Senhor tem para cada um de nós. Mas para isso, precisamos estar dentro do padrão celeste e nos esforçando para praticar o que é verdade, o que é do vosso agrado, porque isso exalta o Espírito e enobrece a nossa vida em direção a vós. Então, tudo que é bom é atraído para nós se nós tivermos com o que é perfeito, com o que é celeste, que são os vossos filhos, os verdadeiros pais. Nós sabemos, Pai Celeste, que o Espírito Santo, como nossa mãe, quer nos guiar nesse caminho do bem. Que nós possamos estar abertos para isso. Por favor, permita que o mundo e o Brasil se acordem, que o Senhor levante o justo onde quer que esteja, que o Espírito Santo, nesse amor infinito de mãe, possa penetrar na mente e no coração e fazer com que as pessoas sintam o vosso valor. E lembrando que Satanás é ilusório, ele promete as coisas, ele dá e depois ele toma, Pai, até o que não deu. Que nosso espírito, nossa alma e nossa vida esteja conectada com os verdadeiros pais, com Jesus, para que possamos um dia, Senhor, estar no mundo espiritual com honra de ser filhos e filhas vossas e não ir ao inferno.
Que nossa vida esteja nos ligando a cada dia mais a vós. Por favor, abençoa o Brasil, levanta o justo. Protege aqueles que estão lutando pela liberdade, pela verdade e pelo bem. Desperta aqueles que um dia pareceu ser assim, Pai, para que a consciência original deles volte. E assim eles possam proteger a nação brasileira de não ser destruída pelo mal. Por favor, Senhor, desperta nossos jovens, os protege, nossas crianças, nossos bebês, onde quer que eles estejam, para que o mal não tenha mais força de usá-lo, seja em qualquer situação, seja de pedofilia, de sacrifício, qualquer coisa, Senhor. Não permita que a turma jovem se perca mais do que já está. Desperta eles para a verdade e os protege. Por favor, permita que a Coreia do Norte e do Sul se una como países irmãos. Permita que os Estados Unidos seja levantado como uma grande nação irmã. Permita que os nossos irmãos peregrinos, Pai, que já estão em vosso lado, que se tornaram homens e mulheres santas, possa ajudar nessa salvação da América, Pai. E que aqui no Brasil, homens fortes e verdadeiros surjam com justiça e bondade, para que possa verdadeiramente levantar novamente o Brasil em direção a vós. Sabemos que o bem é eterno e o mal é passageiro. Então, por favor, permita que nós possamos estar dentro do vosso padrão para sermos felizes eternamente e possamos desfrutar de todas as bonâncias que o Senhor tem para nós, as físicas, as espirituais e as financeiras. Abençoa todos que vão assistir e levanta o lar dele através deles, Pai, dando exemplo de bondade, sinceridade, amor e justiça dentro de casa. Que as visões ruins possam sair, ficar os anjos bons de guarda que o Senhor deu a cada um de nós quando nascemos, para que eles nos guiem em direção sempre ao certo, o correto e o vosso amor. E assim possamos nos qualificar, Pai, para participar de vosso reino. Te peço que abençoe a todos que estarão assistindo agora e depois, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Atchou. Boa tarde. Laura, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Laura. Um beijo no seu coração. Vamos começar a ler juntos? Eu vou botar até o celular aqui pertinho para eu ver quem me chama. Ai, ai. Um minutinho só, tá? Aqui já entrou num lugar que não queria que entrasse. É que o outro tá carregando, o outro é mais forte, mais fácil. Tô eu aqui. Assim, se entrar alguém, eu vejo, né? E se a Laura falar, eu também vejo. Porque eu vou abaixar a página e vou ler a Bíblia. Gente, essa Bíblia que eu estou lendo agora, ela é... Eu não sei pronunciar o nome do homem todo. É King James, de 1611. Eu vou colocar o link dela no Facebook, porque eu estou lendo ela online. Eu tenho ela física, né? A Bíblia mesmo tá no outro quarto e ela é bem grossa assim. Vou até mandar cuidar da capa dela. E ela é muito boa, só que eu não consigo ler ela, a Bíblia impressa, porque ela tem uma letrinha pequena e meu óculos não chegou ainda, né? Só chega na sexta, certo? Então vamos lá, vamos ler. Lucas, capítulo 23, versículo 1. É a parte triste da Bíblia, a parte da covardia que fizeram com o Filho de Deus. Porque essa profecia só aconteceu porque o povo não compreendeu, não aceitou Jesus como Messias, né? Ah, mas tá na Bíblia, descreve. Sim, mas descreve que ele ia ser rei na casa de Jacó e no trono de Davi. Os dois reinaram na terra. Ele não se tornou rei ou ocupou o lugar que era dele porque os religiosos da época não permitiram. Então, existem duas profecias na Bíblia. A profecia que diz que ele é... Como é? Que ele viria para ser Senhor da glória e que se o povo não aceitasse, ele doaria a vida dele, como ele disse, eu dou, ninguém toma, em prol de nós também, né? Depois você lê a oração de Jesus em João 17, é muito profunda e ele orou por nós também, tá certo? Vamos lá. E eu tenho que fechar o som aqui. Ai, ai, eu achei. Senão eu fico me ouvindo aqui. Vamos, sai daí, Messi. Pronto. Desculpa, eu vou começar a ler, tá?
E diz assim, e levando, lembra que ele no capítulo anterior, Judas beija, né, o beijo da traição, indica que ele é Jesus e ele é levado preso, né, pelo povo até Pilatos, mas ele foi preso pela guarda dos sacerdotes, né, dos anciões, dos escribas, essa classe rica que era como príncipe, eles levaram o Filho de Deus a julgamento. E aí diz assim, levando-se toda a multidão dele, levaram até Pilatos. Eles começaram a acusá-lo, dizendo, dois pontos, encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo. E Jesus não fez isso, lembra que ele dizia? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E Pilato perguntou, és tu o rei dos judeus? E ele respondeu, tu disseste. Como Jesus disse isso, ele, nos outros capítulos que a gente lê, o grupo religioso ficou extremamente revoltado. A mesma coisa se repete na segunda vinda, né? Infelizmente, para sorte nossa, eles não vão conseguir destruir. Então, disse Pilatos aos príncipes, sacerdotes e à multidão, olhe, com quem foi apresentar Jesus a Pilatos? Os príncipes e sacerdote, que o sacerdote era como príncipe, e a multidão. Mas ali estavam os escribas, a gente viu isso em Marcos e Mateus, os escribas e os efésios e os anciões. Então, eu não acho culpa alguma neste homem. Diga ou não diga que Pilatos foi covarde. Lembra que ele lavou as mãos? Lava a mão do sangue desse inocente. Só que ele que consentiu a morte. Ele poderia simplesmente ter decidido que Jesus poderia ficar. Mas ele não fez. Quando Pilatos... e eles ainda mais violentos, quer dizer, eles estavam bem agressivos, a multidão, porque foram influenciados pelos religiosos da época, disseram, agitando o povo, ensinando... Ele está agitando o povo por toda a Judéia, começando pela Galiléia até aqui. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era um galileu, e eles disseram que sim, né? Mas não está na Bíblia não dizendo, mas era galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes, quando viu Jesus, se alegrou muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele. Esperava ver fazer algum feito, um milagre, né? Queria que Jesus fizesse um milagre. Jesus estava ali preso, sendo humilhado, agredido verbalmente primeiro, depois foi fisicamente. Jesus não fez, ficou calado. Ele tinha também, Herodes, o poder de libertar Jesus e não o libertou. Então interrogou-lhe com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os príncipes sacerdote eram os grandes... O sacerdote tinha inclusive aquele que era o sumo sacerdote, mais alto, que só ele entrava no templo de Deus. Ou seja, eles eram do povo escolhido. E o povo escolhido negou o Filho de Deus. Os príncipes sacerdotes e os escribas estavam ali e acusavam veramente. Escriba era o que escrevia a Bíblia, a lei mosaica. Os principais sumos sacerdotes e escribas. Herodes, com seus homens de guerra, desprezou e escarnecendo dele, desprezou o povo, desprezou os sacerdotes e escribas, escarnecendo dele. Vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. Quer dizer, ele não o maltratou. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque eles tinham uma amizade entre eles. E disse-lhe, trouxeste esse homem como provedor do povo. Eis que examinei e operante, não achei este homem nenhuma culpa daquilo que o acusa. Ele, sabendo disso, sendo Herodes, ele era judeu, Herodes podia dizer, solte-o e não o perturbe mais. Mas também covardemente, por causa do sumo sacerdote, que era como um príncipe, né? Tinha dinheiro. A Deus deixou eles progredir para que o Filho de Deus, quando viesse, eles pudessem entregar tudo aos filhos de Deus, que o verdadeiro dono de tudo era o Filho de Deus, e eles não fizeram, infelizmente. Né? E aí o que acontece? No mesmo dia, Pilatos e Herodes... E Pilatos chamou os príncipes sacerdotes, governo do povo e governante do povo judeus. E disse, trouxeram-me assim. Ele diz de novo, não achei culpa. Mas nem Herodes, nem pois eu enviei novamente por causa de vós. E nada de digno de morte foi encontrado nele. Ou seja, nem ele nem Herodes via nada de mal em Jesus. Mas mesmo assim o crucificaram. Portanto, castigo e vou soltá-lo. Porque era necessário soltar um do povo naquela ocasião, na festa
da Páscoa, né? Lembrando que era Páscoa. E gritou todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, solta Barrabás. Eles trocaram o Filho de Deus por um assassino, por um ladrão assassino. A história mostra como é que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Vamos continuar. Eu estava lendo aqui no caderno. E eles insistiam em alta voz, requerendo para que ele pudesse ser crucificado, morto, né, assassinado, e suas vozes e as dos príncipes do sacerdote prevaleciam. Ou seja, os escribas, os príncipes do sacerdote gritavam junto pedindo a crucificação do Filho de Deus. Exigiam isso. E Pilatos deu a sentença que deveria ser como ele exigia. Isso daqui foi uma covardia, né? Uma das maiores covardias que Pilatos fez, porque ele não fez por justiça. Ele fez porque a maioria pediu a morte do Filho de Deus, certo? E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato. Olha bem, soltou Barrabás, que era um assassino, que era que eles desejavam, mas o entregou Jesus à vontade deles, quer dizer, entregou a ele para eles crucificar Jesus. E quando o conduzia, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, colocaram nele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha sido torturado, lembra de Marcos Mateus e Marcos que descreve isso. Ele foi torturado, estava todo ensanguentado, já estava todo chicoteado, a carne viva, então ele morreria antes de chegar lá. Então ele botou o cara, não foi por bondade, foi para poder Jesus sofrer mais ao caminho da cruz até lá, ser mais torturado. E seguiu uma grande multidão de povo, de mulheres, que também planteavam lamentações por ele. As mulheres foram as mais corajosas, seguiram de perto e choravam muito. Mas olha o que Jesus diz às mulheres. Mas Jesus, vendo-as para ele, virou-se para ela e disse: filhas de Jerusalém, não chore por mim, mas chore por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoados são as estéreis, os ventres que nunca cheiraram e os peitos que nunca amamentaram. Por quê? Vocês já pensaram por que Jesus disse isso? Porque houve maldições. Quando ele matou o Filho de Deus, eles adquiriram o afastamento da proteção divina. Então houve terremoto, a invasão de outros povos, mataram gente, mataram criança, isso tudo está na história. Então as mães sofriam mais pelos seus filhos. Por isso que Jesus disse isso. Porque Jesus sabia que tirando Deus, que era ele, o Filho de Deus, Satanás ficaria tomando posse daquela cidade. Coisas horríveis aconteceriam, como realmente aconteceu. E aí ele diz isso, né? Então eles começaram a dizer para os montes. Olha bem, Jesus ia dizendo: caia sobre nós, pedindo que a natureza matasse ele. Aos austeiros, cubra-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que fará com a seca? Quem era a árvore verde? Jesus. Jesus era a árvore da vida. Jesus era o bem necessário para toda a humanidade. Então, o que vai fazer com as pessoas que são secas, que não têm vida de Deus? Vai ser destruída. E foram destruídos. Entendeu? E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. Ou seja, eles não estavam na cruz, eles foram colocados na cruz lá, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Isso cada um explica mais um pedaço, né, da verdade. E quando ele chegava ao lugar chamado Carvalho, ali o crucificaram, e os malfeitores, um na direita e outro na esquerda. Lembrando que a da direita, para você ter uma ideia, foi o que defendeu Jesus. E o da esquerda, que não é coincidência, né? O acusou. E o povo ficou parado olhando. E também os governantes judeus ridicularizaram, dizendo: ele salvou os outros, por que não salva a si mesmo se é o Cristo? Porque Jesus, outra coisa interessante para a gente ver, Jesus não precisava de salvação, né? Quem precisa de salvação somos nós, não é Cristo. Porque ele ia se salvar ali, era a morte do corpo físico dele. E aí, lógico que ele precisava realizar as 3 bênçãos, ele realizou só uma da perfeição. A segunda e a terceira, que ele era o dono da bênção para distribuir depois, ele não pôde fazer, ele renunciou por nós.
Mas Jesus não precisava de salvação, porque ele era ligado completamente aos pais celestes. Ele desceu o sepulcro, desceu. O que foi que ele foi fazer lá no inferno? Por 3 dias, dando conferência, testemunho, ensinando as palavras do Novo Testamento que ele trouxe, as boas novas. E aí tirou todos que estavam sob o domínio de Satanás, aqueles do Velho Testamento, e subiu, né? E muitos viram, diz a Bíblia que muitos viram. Por que não foi todos? Porque só viram os preparados. Os sepulcros abertos e muitos mortos que dormia. Como? Estava dormindo? Não, dormia na ignorância que o Filho de Deus estava na terra, na ignorância das palavras de Jesus. Então Jesus despertou espiritualmente, aquela pessoa despertou a inteligência espiritual original daquela pessoa. E eles puderam a palavra de Jesus 3 dias, eles aprenderam quem era Jesus e saíram do sepulcro. E os corpos saíram do sepulcro e muitos olhos o viram. Olhos de quem? Espiritual. Se eles tivessem físico, todo mundo teria visto, mas viram só os que estavam preparados para ver, suportaria ver. Ok? Vamos continuar. E o povo, desculpa. Aí eles estavam zombando, né? E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele, oferecendo vinagre. Era muito cruel, né? E dizendo, tu és o Cristo? Ou tu és o rei dos judeus? Salva a ti mesmo. Lembrando que ele não precisava se salvar. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letra grega, latim e hebraico. Este é o rei dos judeus. Você acha que foi uma homenagem? Não foi uma homenagem. Isso daí não foi uma homenagem. Isso daí foi um deboche, né? Só que era real, mas eles colocaram como deboche, como ironizando Jesus. E um dos malfeitores, pendurado, que é o da esquerda, pendurado, enfurecido, dizia, olha, ele com ódio, tu és o Cristo, salva-te a nós mesmos. Mas o outro, que era o da direita, não está aqui, mas está em Marcos, em Mateus e Marcos, mas o outro, respondendo, repreendeu, dizendo, tu nem mesmo teme a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, perecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Gente, o que o homem diz aqui é real. Acontece a devida recompensa dos atos físicos e dos atos espirituais. Ali ele estava a recompensa dos atos físicos. Eles roubavam, eles matavam. Então eles foram presos e condenados à morte. E a maneira de ser condenado à morte não era fuzilamento, porque ele não tinha um fuzil na época. Então era colocar na cruz, deixar padecer até às 4 horas da tarde. Se ele se vivesse depois da 4, ele tinha uma lei que mandava liberá-lo. Por isso que eles furaram o coração de Jesus para matá-lo rápido, para não ter que liberar Jesus. Tá bom? Por isso que eles enfiaram a lança e primeiro saiu água, porque segundo os médicos de hoje, quando a gente sofre demais sentimentos, tristeza, dor, aflições, o nosso pelicato, que é a pele que cobre o coração, enche d'água. Quando furaram Jesus, primeiro saiu água de todo o sofrimento que ele estava tendo ali, de toda a decepção, né? E a dor dele era a dor de Deus, e depois então saiu sangue. Entende? Então a gente tem que compreender esses detalhes da Bíblia, ler com bastante oração para entender, ok? E ele, o da direita, disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiver em teu reino. Olhe bem, ele falou em reino, mas você vai ver uma coisa. Jesus não fala para ele que ele vai entrar no reino do céu, porque Jesus não pôde realizar o reino do céu na terra. E ele disse a Pedro, Pedro, entrego a ti a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tiver desligado na terra estará desligado nos céus. E Jesus disse, verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus só abriu o paraíso. Por que Jesus não abriu o reino do céu no mundo espiritual? Porque o reino do céu, segundo o próprio Jesus, é aberto na terra, segundo Mateus 18, ok? E aí, por que precisa a segunda vinda do Messias? Porque ele vai passar pela cruz em vida e vai abrir o reino do céu na terra. E todo mundo entra? Não, só quem tiver ligado ao Messias, quem tiver compreendido a vida de Jesus e possa encontrar o Messias da segunda vinda. É uma fé real, né? De se qualificar para ser filhos de Deus. Não de faz de conta, mas de verdade, né? Ações e atos. E era quase a 6ª. Olhe bem, já fazia a 6ª, que hora? Eu sei que ele ficou... Era a 6ª do dia, depois eu me lembro que eu esqueci agora. E, olhe bem, a partir da 6ª, olha o que aconteceu com os céus, céu físico.
Houve trevas sobre toda a face da terra até a 9ª hora. 3 horas de escuridão. Houve 3 horas de escuridão. Na crucificação de Jesus, tudo ficou escuro. A terra tremeu e houve terremoto, a terra toda tremeu e muitas coisas caíram. É registro histórico isso lá. Por quê? Era o dor do coração de Deus. Toda a terra sofreu escuridão. Da angústia, de dor. Você aguentaria ver um filho seu sendo torturado na sua frente? Seu filho único, porque naquela época até acontecer a segunda vinda, só era Jesus o Filho de Deus. Os outros estavam como criatura, fazendo tudo que Satanás queria, alimentando Satanás. Todas as vezes que eu faço qualquer coisa errada, por pequena ou grande, eu estou mandando energia para Satanás e alimentando o inimigo de Deus, o nosso inimigo. Tá bom? Então, ali foi o coração de Deus. Por 3 horas houve trevas, ficou tudo escuro, houve terremoto. Então, só a partir dali, os sacerdotes já sabiam quem era Jesus, que ele tinha Bíblia. E olha o que acontece. E houve trevas sobre a face da terra até a 9ª hora, por 3 horas. O sol escureceu, literalmente, o sol, né? Como fosse um eclipse. E o véu do templo rasgou meio a meio, ou seja, os raios passavam rasgando, dividindo o seu meio a meio. Isso era o coração de Deus, o sofrimento, a dor, o desespero de Deus, que seu filho estava sendo injustamente torturado e morto pela mão dos ímpios. Jesus gritava em voz alta, Pai, é quando ele diz, ali, sabatana, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não, aqui ele diz só, Pai, eu entrego o teu espírito. O outro ele diz, Senhor, Pai, por que me abandonaste? Eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ou seja, Jesus partiu para o mundo espiritual. Jesus entregou o espírito dele na mão do Pai dele. Então Jesus não estava com medo em nenhum momento. Mesmo estando ali, ele se preocupou em responder um bandido legítimo, né? Mas que se arrependeu e reconheceu ele como Messias. E ele disse que ele estaria no paraíso com ele. E com certeza absoluta, esse homem entrou no paraíso por ter vendido Jesus quando ninguém mais o defendia. Ok? Ora, quando o centurião viu que estava feito, ele glorificou a Deus dizendo, certamente era um homem justo. Ou seja, ele sabia ali, a partir de tudo que aconteceu, ele viu que era um homem justo, mas ele estava ali, torturando Jesus. Toda a multidão que se juntava para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornaram batendo no peito. Se arrependeram tarde demais, né? E por isso nós vivemos nesse inferno cheio de demônios encarnados, fazendo tudo o que Deus disse que não é para fazer, né? Mesmo com o Messias estando na terra, é nossa responsabilidade nos consertar, é nossa responsabilidade orar a Jesus para encontrar a segunda vinda e orar para nos sermos fortes, para vencer as tentações pequenas, né, que acontecem em nossas vidas. E todos os seus conhecidos e as mulheres que eu havia seguido desde a Galiléia estavam de longe observando as coisas. Todo mundo estava de longe. O único que deu testemunho de Jesus foi um ladrão da direita. E eles que havia um nome, e eis que havia um homem de nome José, era de Arimateia, uma cidade, conselheiro, e era um homem bom e justo. Espera um pouquinho, viu? E quando tinha consertado no conselho dos atos dele, ele defendeu, né? Eles era de Arimateia, cidade dos judeus. Ele também esperava o reino de Deus. E este homem foi a Pilatos, implorou pelo corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu, mandou, em outro versículo, ele mandou ver se Jesus tinha morrido, então pode entregar. Então ele pegou e deu um túmulo que não tinha usado por ninguém, porque Jesus é santo, consagrado Filho de Deus. Então ele pega esse túmulo dele novo e coloca o corpo de Jesus ali, só que não podia mais cuidar porque era no sábado. E já ia da sexta para o sábado, ia começar o sábado sabá, né, sagrado. Então as mulheres viram onde era e voltaram para depois ir lá e limpar o corpo de Jesus com óleo, com todos os preparativos para a morte, como era uma tradição, e é uma tradição, para poder purificar o ambiente e limpar o corpo do homem santo, perfeito. E aí eles viram onde José de Arimateia tinha enterrado Jesus, certo? Ó, cadê? E havendo tirado, envolveu, né, eu já li. E era dia da preparação, ia começar o sabá, ia começar o sábado sagrado.
E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. E ela retornando, prepararia a especiaria ungento no dia do sábado, repousaria conforme o mandamento. Quer dizer, no sábado ela não ia fazer nada, né? Mas ia preparar ungentos, os aromas para preparar o corpo de Cristo. Então elas descansaram no sábado, então numa segunda-feira elas voltam lá. E aí a gente vai ver o que acontece no próximo capítulo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham ouvido, entendido. Tia Ivonete, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração, tia. Viu? E espero que tenha entendido que Jesus não veio para morrer na cruz. A gente, quando chegar em Atos, eu vou mostrar os versículos bem claramente. Eu espero que as pessoas parem de dizer, a cruz santa. A cruz era onde estava bandido. Não é porque o Filho de Deus foi assassinado que ela é santa. Ela é algo que entristece o coração de Deus. Ninguém anda com a faca que matou o filho com sangue aqui no peito. Ninguém anda com o revólver que matou o filho aqui no peito. Ou de um acidente, pendura um carro com sangue no peito. A cruz era onde matava os piores bandidos. Então ela não é santa. Santo foi o homem colocado nela. Perfeito e santo. Essa cruz só entristece o coração de Deus e de Cristo. Eu espero que vocês entendam isso. Não era Jesus que foi colocado numa cruz, um madeiro. Não, é um madeiro, porque todos os bandidos morriam ali. Ele não foi como filho de Deus. Eles fizeram isso para desmoralizar Deus, só que não consegue, né? Porque com a morte de Jesus, a palavra de Deus se espalhou pelo mundo inteiro. E aí fez o fundamento para a segunda vinda. Mas isso é quando a gente estivesse assistindo conferência. Hoje é só isso. Então, muito obrigado por estar aqui, por me dar apoio. Espero que tenham entendido e gostado da leitura. Me perdoe que às vezes me empolgo. Essa leitura para mim é muito difícil, porque toda vez que eu leio eu fico com a garganta engasgada e o nariz quase vira palhaço, porque me dói, até hoje me dói ler que mataram o Filho de Deus e o crucificaram. Entendeu? Então vamos orar. Boa noite, boa tarde, Pai Celestiais, verdadeiros Pai Jesus. Te peço mais uma vez, Pai, perdão pelos meus ancestrais, que crucificaram o vosso Filho Santo em uma cruz onde colocariam só bandido. E através, Pai, disso, houve um reinado do mal espalhando sobre a terra, porque o vosso reino não foi implantado na terra. E Jesus abriu no mundo espiritual o paraíso. E aquelas pessoas que verdadeiramente lutam e conseguem ser honestas, verdadeiros, perante vós, pode ir para o paraíso, porque o reino dos céus vai ser aberto agora na segunda vinda, Senhor. Por favor, não permita que as pessoas durmam mais para não ver a verdade, que elas compreendam a Bíblia, o sofrimento que causou a crucificação de Jesus, que ela pare de gloriar uma cruz que foi a arma usada para matar nosso Cristo, o vosso Filho. Por favor, nos perdoe. Perdoe também as ignorâncias das pessoas que não leem oração para saber, entender que aquele céu que ficou escuro por 3 horas é vossa dor e desespero de ver seu filho sendo torturado em uma cruz. Porque houve o céu abrir, a extensão do céu de um lado ao outro com os raios, relâmpagos. A terra teve terremoto para dizer quanta dor o teu coração sentiu pela perda de um filho que só veio fazer bem à humanidade, de levar-nos a vós, Pai. Jesus teve que trabalhar 2000 anos preparando a geração da segunda vinda, do terceiro Adão e da terceira Eva, porque a Eva de Jesus não houve tempo de ser encontrada. Bondoso Jesus, eu te amo. Muito obrigado por tudo, por ter nos preparado para a segunda vinda, por nos permitir viver nessa era de ouro, quando os céus recebem novamente o Filho de Deus que realizará as 3 grandes bênçãos na terra. E não será impedido, Pai, porque vós está com ele. Tem mais um Filho poderoso que é Jesus, protegendo e guiando a humanidade até ele. Por favor, Jesus, o Senhor pede para que nós, pessoas que sempre acreditamos em vós, possa levar outras pessoas a entender a verdade sobre vós, a verdade sobre o Messias, a verdade sobre a segunda vinda. Então, desperta a consciência de cada um de nós para isso. Te agradeço porque o Senhor orou lá em João 17 por todos nós quando disse aos discípulos: não oro só por ti, mas por aqueles que vão a crer em mim através de ti. Somos nós que cremos no Senhor, que amamos o Senhor e que estamos vivendo agora pelo teu mérito, a segunda vinda do Messias, onde, como diz Paulo, todas as profecias serão aniquiladas, porque o verdadeiro dono está sobre a terra. Satanás está se amostrando de desespero, mas ele não vai poder destruir a terra, porque o dono verdadeiro já tomou posse.
Então, muito obrigado por tudo e que nós possamos aprender a cada dia mais sobre a vossa vontade, a vontade do Pai e a realização do Reino dos Céus através da segunda vinda. Te peço que abençoe todos que estão assistindo agora e através deles suas casas e suas famílias. E que possa, Pai Celestiais, abençoar os que vão assistir depois, dando discernimento, sabedoria para entender vossas palavras e praticá-la no dia a dia, que é isso que nos levará ao encontro da segunda vinda e à salvação. Praticar vossas palavras com sinceridade e amor. Por favor, nos dê-se capacidade de perdoar as pessoas como o Senhor nos perdoa há mais de 6.000 anos. E com 2.000 anos da história de Cristo, mais de 2.000 anos, quando Jesus pediu perdão por aqueles que o crucificou. Então, Senhor, temos que perdoar os outros por coisas pequenas, quando o Senhor perdoou a humanidade e trabalhou para salvá-la mais de 2.000 anos, enviando vosso filho e vossa filha. E assim, o Senhor mostrou que o seu amor é muito, muito infinito e que sua misericórdia também para aqueles que se arrependem, voltam atrás e começam a praticar seriamente vossas palavras. O arrependimento não pode ser de boca, mas sim de sentimento e ação. Nos faça capacitado, por favor, Senhor, com nossos anjos da guarda. Possa ser forte para nos guiar sempre ao caminho certo, nos livrando do mal e nos perdoando uns aos outros para poder sermos cada dia perdoados por vós. Abençoe a todos que estão aqui depois. Como eu pedi também a casa, para edificar a casa sobre a rocha que é Cristo, sobre o Espírito Santo, que é a Mãe Celeste, e o Espírito Santo substancial. Te peço que o Senhor nos faça, Pai, digno, nos ajude a capacitar, porque é nossa responsabilidade, nosso livre-arbítrio seguir o Senhor e praticar as suas palavras. Então te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós e pela segunda vinda e pela primeira vinda de Jesus e a segunda vinda do terceiro Adão e terceira Eva. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus é nosso nome. Amém. Adiós. Minha gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada, gente. E até amanhã. Deus há de nos permitir voltar. Obrigada. Certo? Muito obrigada.